Bom dia a todos que nos ouvem. Um prazer estar aqui para falar e para dar notícia boa, né? Isso precisamos. Que temos um núcleo, né? Ou seja, o núcleo foi lavrado, a ata inicial. Tivemos, apesar de ser uma véspera de feriado, né? Uma quarta-feira à noite, véspera de feriado, mas é a intenção, ou seja, a data não foi em função disso, mas é uma data que tínhamos disponível e era para realmente quem estava interessado, né? Ou seja, é um projeto que dispensa muitas vezes curiosos que vão lá opinar e sem fundamento. Então, foi realmente pessoas que são da atividade ou alguns que eram da atividade, mas estão dispostos a voltar para a atividade, o que é uma coisa importante também. Então, lavramos a nossa ata de fundação com 20 pessoas, um número bom, né, 20 produtores, né, continuam sendo produtores, alguns ex-produtores de ovinos, mas que querem voltar. Né? Porque, querendo ou não, na nossa região toda é uma paixão que todo mundo tem, todo mundo gosta dos ovinos. E possibilita outros que estão nos ouvindo agora e que vão saber desse assunto depois de se agregarem, né, Júnior? Agora é um momento muito importante para a execução desse projeto, que é o momento da gente atrair como se diz no popular, o povo que é o São Tomé. Precisa ver para crer. Existe. Ou seja, existe, então agora é a hora de nós agregarmos essas pessoas que, eu vou esperar para ver se vai sair, para depois eu ir lá. Então saiu, existe o núcleo, que é o que nós precisávamos formalizar para ter acesso a esses programas de assessoria e desenvolvimento dos ovinos. Eu vi o presidente, o Arilei Mendes, falando sobre assessorias, que Senar, que outras entidades podem agregar, né? Mas tem que ter essa formalização, né? Isso que é super importante. Por isso a constituição de um núcleo, para dar formato num pedido formal para uma entidade como o Senar, para ajudar em assessorias e outras coisas. E até então, ou seja, a nossa região ela não tinha voz perante a própria ovinocultura. Sim. Ou seja, nós temos direito a uma cadeira na Farsul. E não era ocupada porque nós não tínhamos nada formalizado, organizado dos ovinocultores. Legal, a partir de agora nós temos, então, o Sindicato Rural vai poder determinar alguém para representar a cadeia da ovinocultura junto à Farsul na nossa região. O núcleo não está limitado a quem é associado do Sindicato Rural de Camaquã? Não, de forma nenhuma. Até uma das coisas que a gente bateu muito e pensou, a opção de ser criado o núcleo de criadores é para desobrigar a que a pessoa tenha que ser associada ao Sindicato Rural. O Sindicato Rural, ele é um guarda-chuva, ele é um apadrinhador do núcleo, mas você não precisa ser sócio do Sindicato Rural de Camaquã para participar. Para tanto que o próprio núcleo não é somente Camaquã e Arambaré, como é o nosso Sindicato Rural. Sim. É para toda a região. Então, mesmo uma pessoa pertencendo, sendo associado de um outro núcleo, como o de Tapes, Cerro Grande, Dom Feliciano, pode participar do núcleo aqui. Olha, das 3 entrevistas que eu fiz, além da tua, eu pude perceber o seguinte: no segmento do abate do frigorífico, tem muita demanda e baixa oferta. E outra coisa, baixa oferta da nossa região, isso é uma outra coisa. Existe na área da terminação, aqui com o presidente do Sindicato Rural de São Lourenço, o Serpa, falando que há possibilidade de crescimento e grande de processo de terminação na região, inclusive porque há um outro frigorífico aqui de São Lourenço que já está fazendo abate e que precisa de mais material para poder atender. A terceira entrevista que eu fiz, que eu achei muito interessante, sobre os derivados da ovelha, né? A carne, em especial, e os laticínios. E aqui há uma possibilidade muito grande de pequenas produções, pequenos materiais, pequenas regiões, poderem fornecer material de laticínio para uma produção em alta escala, como pode acontecer. E com um valor agregado surpreendente, porque ela me passou, a Camila, o valor do litro de leite de uma ovelha é muito, muito superior ao leite de bovino. Exatamente. E nós temos um grande problema na nossa região, é que a prateleira está vazia. Ou seja, a gente tem gente para comprar, mas a prateleira está vazia. A gente precisa criar de novo, encher essas prateleiras, mas da forma correta. Esse é o intuito do núcleo. Uma formação para os criadores, para que se tire o estigma que a ovelha é um animal
muito vil, é um animal muito caro. O que nós precisamos é uma retomada da atividade, entender qual é o foco de produção e ajustar os rebanhos para essa produção. Fazer uma melhor seleção genética para animais resistentes para a nossa região e para o que a gente busca. E a raça, né? Eu acho que é raça para carne, raça para leite. Ela mesma falou que 2 raças para leite. Aí eu falei da lã, né? Existe um mercado pequeno, né? Isso é outro problema também, né? Para o determinado tipo de lã que pode ser melhorado, né? O mercado da lã, eu costumo dizer, se a gente quer realmente desenvolver a ovinocultura na nossa região aqui falando, a gente tem que um pouco esquecer o saudosismo da lã. Tem que esquecer que a lã existe. Ela antes que atirem pedra, ela é um bom negócio para raças muito específicas, numa escala muito grande e numa região determinada do nosso estado, onde estão próximos dos compradores, aonde lave beneficia. Sim, exato. Aqui nós estamos longe. Eu me lembro que até mesmo o couro, né? O couro o couro dos bois, né? Antigamente era uma matéria-prima extremamente rentável para o produtor e que virou um problema, que não tem preço. Hoje a lã, é que a lã ela não é um problema quando a gente entende e utiliza ela como uma ferramenta de manejo. A lã, o custo da esquila, de tirar a lã dos animais, ele é um custo que, se entendido como uma ferramenta de manejo, ou seja, a esquila ela é um flush natural. Né? Flush é uma suplementação, uma manutenção que se dá para os animais. Então, ou seja, quando a gente pega no terço final ali de gestação e esquila uma ovelha, ela concentra toda a sua energia, além dela comer mais para fazer a sua regulação térmica, ela concentra toda essa energia no cordeiro e para gerar leite. Então, te beneficia isso. Depois que ela desmama o cordeiro, que ela gastou sua energia amamentando aquele cordeiro, desmamou, aquele cordeiro foi separado, antes de encarneirar novamente, né, de colocar ela em cria, a gente esquila de novo, é outro flush natural que eu não preciso, tem 2 jeitos de eu engordar ela. Eu faço a esquila, que eu vou gastar ali, digamos, R$10 por animal. Se eu fizer a conta que se eu não esquilar ela e tiver que dar uma suplementação alimentar, vai sair muito mais caro do que os R$10, ela começa a ficar barata. Aprendi uma coisa hoje. Vê como a gente está no bate-papo aqui e a gente acaba aprendendo. Tu faz a esquila justamente porque ela acaba conseguindo produzir vontade de comer mais e engordar mais. Não judia da ovelha, porque a lã cresce o tempo inteiro, só que 2 coisas. A ovelha ela gasta energia para manutenção do velo da lã, ou seja, aquela lã da ovelha não é bonitinha, batidinha, semi-impermeável à toa. Ela cria uma substância, um óleo que todo mundo conhece, que fica aquele cheiro às vezes na mão da gente, que é aquela substância, a lanolina. Ela cria aquilo dentro, inclusive tem um valor comercial quando as lãs que são vendidas é extraído a lanolina, que ela é um hidratante muito poderoso, o pessoal utiliza no mercado de manipulados, a lanolina, mas enfim, é isso que mantém a lã dela saudável, impermeável, brilhosa, bonita. Tá? Então, ela gasta energia para produzir este material. A gente esquilando, ela vai ter uma produção menor, conserva energia, e também aquele casaco de lã todo que a ovelha tem, ele é um regulador térmico. Então, em momentos que está frio, ela não precisa comer muito porque ela está com um casaco. Qual o outro jeito da gente se aquecer? Comendo bastante para que o organismo funcione e gere calor. Não sabia disso. Sinceramente, hoje aprendi mais uma coisa sobre isso. A esquila sendo encarada como uma ferramenta de manejo, ela não se torna um custo, e a gente pensando que não vale a pena eu esquilar porque eu não ganho isso, é uma despesa porque eu não tenho o que fazer com a lã. Função. Tá, e me diz uma coisa, o que se faz com a lã hoje? Hoje, quem é criador de raças de carne tem que dar uma finalidade dentro da própria propriedade. Então, assim... Ela se decompõe, se tu enterrar, fizer uma compostagem, mas, assim, acaba se usando, às vezes, alguns problemas de erosão que tu tem na propriedade. Ela é uma ferramenta interessante para colocar nas erosões, porque ela é porosa o suficiente que a água passa, os detritos vão se acumulando ali e você muitas vezes soluciona um problema de erosão. Eu não sabia disso, né? Outra coisa legal. Então, ela tem umas utilizações um pouco mais caseiras, assim, na volta da casa. Então, por exemplo, assim... Sabe o que eu vi? Em pés de rosa e de frutas, tipo maracujá, essas coisas, o pessoal botar lã no entorno. A cobertura de, por exemplo, horta, ou seja, eu planto a horta e fazer a cobertura do solo, eu mantenho a umidade do solo. A formiga, ela
não é que não sobe, mas ela tem uma dificuldade extrema, praticamente não anda em cima da lã. Então, ou seja, também tem como você proteger o solo desses invasores numa horta, né? Tem algumas utilizações e tem também, claro, num mercado mais pequeno, mas, por exemplo, quem trabalha com montaria, tudo, faz os bacheiros e tudo, essa lã grossa tem esse mercado também. Só que, claro, é um mercado menor. Talvez, justamente, por que ele não é um mercado interessante para nós aqui? Tudo é escala. Muitos produtores, muita lã, compensa alguém pegar um caminhão e vir aqui comprar essa lã, mesmo que seja pelo um valor mais baixo, mas ajuda no custo de manutenção do rebanho. Tudo acaba sendo escala, por isso a viabilidade do núcleo e da união dos produtores. Que coisa interessante, cara. Olha, como o rádio me propiciou a eu ter possibilidade de perguntar e saber coisas, viu? Impressionante, né? E se a gente que é curioso, eu sou bastante curioso, tu acaba entendendo um pouco isso. Há muitos anos meu pai botava lã com a cordinha pendurada para não subir formiga nas videiras, no pé de uva, né? Uhum. E eu vi agora na Expo Agro Afubra, quem é que estava comigo lá? Era o Rodrigo. O pessoal hoje planta muita coisa em vasos grandes, sim, grandes médios, né? Tomatinho, essas coisas, tudo plantado em vasos. E o cara me chamou para mostrar um vaso que um vaso com a raiz toda para dentro d'água. Uma coisa muito interessante, hidroponia, tipo hidroponia, mas estou falando de uva, estou falando de tomate. E por cima dele, coberto de lã. Isso. De ovelha. Dizendo assim, isso aqui acaba evitando muita praga, né? Além de evitar que os insetos caminhem, porque eles têm dificuldade em caminhar, pode ver que dificilmente vai ver um inseto caminhando, tanto é que por isso que a gente não tem uma incidência assim quase nula de carrapato, desses ectoparasitas na ovelha, porque eles têm dificuldade de caminhar na lã, não chegam lá na pele dela para poder picar. Pode acontecer carrapato em ovelhas, mais nas pernas, mas para ter ovelha em carrapato, a tua propriedade está assim, no último nível de carrapato, uma propriedade está. Deixa eu aproveitar um pouquinho. Né? Qual é o tipo de doença, assim, ou de precaução que tem que ter num criador de ovelha? O que mais? Eu me lembro de um problema no casco que tem, né? Tem manqueira, o pessoal chama, o foot-root são algumas bactérias que existem, mas isso a gente trabalha fazendo seleção de rebanho, ou seja, indivíduos que têm propensão a ter problemas de casco, a gente eliminando, isso também é passado genético, essa resistência a esses parasitas. Além de existir vacina também para foot-root, que sim, diminui muito, e realmente é esses cuidados, né, de proteção, aonde esses animais ficam, se à noite estão presos, se é um local que está bem limpo, ou seja, um lugar ripado, que não tenha muita umidade. É a umidade que é o problema na ovelha, né? E para matar esses parasitas, são de tempo em tempo aí colocar, por exemplo, uma cal virgem no chão, que ele ajuda a sanitizar. Tem alguns procedimentos como vassoura de fogo, que se chama, pegar um maçarico grandão ali, passar em todo o chão, passar nas madeiras, né? Então a gente termina com ectoparasitas, com esse ajuda, né, tanto em secar. Tem diversas formas, tem pé dilúvio, não que vai usar todas, eu vou escolher a que se adapta à minha propriedade, né? Que é um local onde a gente passa as ovelhas para caminhar numa solução, né, sanitizante. Então, existem formas de se precaver e o principal, que é indispensável, é a seleção. Isso que eu falo, o principal é genética, não no sentido de genética quando a gente fala, porque o pessoal tem uma impressão, normalmente genética é só para quem quer ir numa exposição, para ter um carneiro de 15 mil, de 30 mil. Não, genética, quando a gente fala, genética voltada à minha atividade. Sim. Os animais que são resistentes a ectoparasitas, a questão de casco, a verminose. Não, eu quero leite, eu quero carne, tudo isso aí. E são resistentes também aos problemas que se tem. Muito legal isso. Olha, o pessoal tá avisando aqui, ó, o Júnior também gosta dessa área aqui, ó, o Regis lá, que é do Jeep Clube de Camaquã, tá falando da 29ª trilha do Jeep Clube de Camaquã, que todo mês de maio tem esse evento. Vão estar em Camaquã só 150 jipeiros, gaioleiros e quadricicleiros que deverão chegar hoje à tarde, hein? A recepção vai ser lá na Núcleo dos Colorados e a trilha numa propriedade privada aqui na Estrada pro Cordeiro, onde não será permitido, onde será permitido, só será permitido, a entrada do pessoal que é inscrito no evento. Tá aí, ó, só 150
veículos vão estar em Camaquã no fim de semana, hein, Júnior? É bastante. E é Legal, lindo, né? né? Uma trilha é bacana, une o pessoal se diverte, né? Com os outros. Vem 150 rodando, nem todos voltam rodando. Não, ao menos. Eu já tive esse problema, eu fui jipeiro, mas com Fuca, com Baja. É. E algumas vezes eu tinha que ir rebocando. Às vezes, mas é normal, o pessoal quer, ou seja, são veículos que são feitos para ser levado ao limite, né? Então, ou seja, se leva ao limite, se faz uma preparação muitas vezes mais arrojada, às vezes prepara uma peça, a outra não aguenta, é uma sequência que é... O Fuca normal às vezes já incomoda, imagina ele de jipe, né? O meu amigo Fernando Chaplin, que cuidava do Fuca nosso, cara, é impressionante, terminava o evento, Fernandinho, tinha que ir lá pro Fernando. Ele era o nosso médico, o doutor nosso lá, mas que coisa boa. A gente tem a lembrança e muito feliz com isso, viu? E tem promoção, sabe aonde? Olha, lá no Clarão Materiais Elétricos, viu? Queima de mostruário de lustres, pendentes, prateleiras. E o pessoal vai renovar todo o setor e está vendendo a preço de barbada luminárias, lustres e outras cocitas mais lá no Clarão, hein? Últimas peças aí com preço abaixo do custo, diz a minha amiga Juliane. Mas, Júnior, eu fico muito feliz assim que a gente possa ter aprendido um pouquinho com vocês e que Camaquã que a Costa Doce tenha se inserido nessa questão do núcleo dos oviniculturas aqui. Então, vamos continuar trabalhando, agradecemos o espaço que foi dado a todas as mídias, em especial aqui a Rádio Acústica. Não posso deixar de agradecer ao Sindicato Rural de Camaquã, que aceitou essa demanda, né? Citando o nome do nosso presidente, Arilei, que nos aceitou, né? Nos acolheu muito bem lá, colocou à disposição a estrutura para que isso fosse uma realidade. E é uma realidade muito promissora. Como acabamos de falar aí, onde é que vai ser o evento? Na Estrada do Cordeiro. Não é à toa que nós temos esses nomes aqui referentes à ovinocultura, que todo mundo conhece, que sempre foi uma vocação da nossa região e nunca deixou de ser. Ela não estava sendo rentabilizada. A nossa questão é manter a nossa cultura, aumentar os rebanhos para rentabilizar e ser uma forma a mais de agregar renda nas nossas propriedades. Cada vez mais, o futuro do agronegócio é a diversificação de cultura e a ovinocultura se encaixa muito bem nisso. Exatamente. Muito obrigado, bom fim de semana para vocês, tá?